Esta atividade prática tem o objetivo de te ensinar os conceitos básicos do uso das variáveis na linguagem de programação C#. Esse é um conhecimento fundamental para que você possa entender como os algoritmos manipulam as informações. Vamos lá! Estou aqui no ambiente de desenvolvimento do Visual Studio Code, o nosso ambiente de desenvolvimento integrado para programar na linguagem C#. E se você ainda não sabe como instalar e configurar o Visual Studio Code para programar na linguagem C#, clica aqui no card que nós temos um vídeo onde nós te explicamos detalhadamente como fazer a instalação e a configuração. Mas vamos ao que interessa. Estamos aqui com um exercício onde nós vamos desenvolver um algoritmo para solicitar do usuário algumas informações e exibir essas informações na tela como se fosse um relatório. É um exercício que tem o objetivo de te ensinar o conceito básico de manipulação de variáveis na linguagem C#. Considerando o modelo de 3 etapas, esse algoritmo recebe como entrada o nome, a idade, o sexo, a profissão e o salário, que são informações digitadas pelo usuário, e exibe como saída essas mesmas informações. Bom, então eu vou começar o exercício aqui escrevendo dentro do corpo da função main um comentário. Nós vamos começar com a criação das variáveis. Eu vou criar uma variável do tipo string, chamada nome, que é uma variável responsável por armazenar vários caracteres. Em seguida, vou criar uma variável do tipo int, para armazenar a idade. Em seguida, vou criar uma variável do tipo char, chamada sexo. Bom, aqui cabe uma explicação mais aprofundada. Por que eu estou utilizando um caractere para representar um sexo? Eu vou utilizar a letra M, a caractere M, para representar o sexo masculino e a letra F para representar o sexo feminino. Pular mais uma linha, vou criar uma outra variável do tipo string, denominada profissão, sem acento. Tá? É importante não colocar acentos e caracteres especiais nos nomes das variáveis, porque as variáveis são baseadas na língua inglesa. Vou pular mais uma linha e vou criar uma variável do tipo double, para a variável salário. Por que eu criei a variável do tipo double? É uma variável responsável por armazenar valores com casas decimais, valores fracionados. E salário é um tipo de informação específico que usa valores com casas decimais. Eu poderia também ter utilizado o tipo float. O tipo float é como se fosse um double, só que com menor precisão. Mas eu prefiro utilizar o tipo double, porque aqui em C# é mais fácil de manipular esse tipo de variável. Ok, uma vez que eu criei as variáveis que vão reter as informações digitadas pelo usuário, todas essas 5 informações, eu tenho que começar o processo de solicitação. Eu preciso solicitar ao usuário que ele digite cada uma dessas informações que vão ser retidas em cada uma dessas variáveis diferentes. Então, eu vou colocar um comentário: solicitação dos valores, que vai ser o meu processo de entrada das informações, a entrada do algoritmo. Vou pular uma linha e vou escrever o comando console.writeLine. Dentro dos parênteses, vou colocar aspas duplas e dentro dela vou passar a mensagem que vai ser impressa no console. Vou escrever digite os seus dados. Vou pular mais algumas linhas, vou colocar comentário para cada nova informação que eu for solicitar. Então eu vou fazer a solicitação do nome do usuário. Vou pular uma linha, vou escrever outro comando de saída padrão, console.write. Vou colocar aspas duplas e dentro da mensagem eu vou escrever nome, dois pontos e espaço. Isso porque eu quero que o usuário digite a informação no teclado na mesma linha na qual foi impressa a mensagem nome. Por esse motivo, eu utilizei o comando write e não o writeLine. Bom, após imprimir essa mensagem, eu preciso receber a informação do teclado por parte do usuário. Eu vou escrever o nome da variável, nome, e vou atribuir a ela a entrada padrão, que em C# é console.readLine, com o R e o L em maiúsculo. É importante observar. Ok, esse comando é responsável por parar o programa e interpretar o que o usuário digitar como sendo uma string, uma cadeia de caracteres.
E após fazer isso, eu posso solicitar as outras informações. Eu vou copiar e colar esse bloco de código, porque basicamente as outras 4 variáveis vão ser preenchidas de forma muito similar ao que eu fiz aqui nesse bloco dessas 3 linhas. Então, copio, pulo algumas linhas e colo, fazendo a alteração das variáveis. Vou tirar a solicitação do nome, vou colocar idade. No lugar de nome, coloco idade também. Preciso alterar também o nome da variável para idade. Aqui eu preciso fazer uma observação muito importante. O comando console readline, ele interpreta o que o usuário digita na entrada padrão no teclado como sendo uma cadeia de caracteres. E uma cadeia de caracteres não pode ser atribuída a uma variável do tipo inteiro. Isso daria um erro. Por esse motivo, há necessidade de converter o que o usuário digita para um valor inteiro. E para fazer isso, eu vou utilizar um outro comando, que é o convert com C maiúsculo. Vou colocar um ponto e vou chamar a função to, com T maiúsculo, int, com I maiúsculo, 32. Vou colocar parênteses e vou abraçar o comando console.readline com esses parênteses, de maneira que o comando console.readline seja passado como parâmetro para o comando toInt32. O que é que significa isso? Significa que a cadeia de caracteres que o usuário digitar, que for capturada do teclado, vai ser convertida para um inteiro de 32 bits. O porquê eu preciso converter para um inteiro de 32 bits especificamente não convém explicar nessa altura do campeonato. Futuramente, ao passo que você for aprendendo detalhes mais aprofundados da linguagem, você vai entender o porquê. Bom, vou tirar um pouco do espaço aqui. E essa é a forma padrão de obter a entrada padrão, o valor do teclado, e interpretar ele como sendo um número inteiro. Bom, uma vez que eu fiz isso, eu posso fazer mais uma cópia da minha informação e solicitar a terceira informação do usuário, que é o seu sexo. Então, altero aqui para sexo, altero o texto da mensagem para sexo, a variável para sexo. E aqui eu tenho um outro problema com relação à entrada padrão. O comando readline, ele interpreta como uma cadeia de caracteres aquilo que o usuário digitar. Só que a minha variável sexo, ela é do tipo char. E por esse motivo, ela só consegue armazenar um único caractere. Então, há necessidade de fazer mais uma alteraçãozinha aqui no meu comando de entrada. Vou colocar colchetes ao final e vou colocar 0 dentro dele. O que significa isso? Tecnicamente, eu estou informando que de toda a cadeia de caracteres que vai ser obtida a partir da entrada padrão, de todos os caracteres que compõem esse nome, eu quero apenas o caractere na posição 0, ou seja, o primeiro caractere. Então, isso significa que se o usuário, por engano, digitar no teclado masculino, o comando vai obter apenas a primeira letra, a letra M. Entenda isso como o comando padrão e na linguagem C# para obter um único caractere. Vou colocar um comentário aqui para facilitar a interpretação. Obtém um único caractere. Ok, vou colar novamente, vou solicitar a quarta informação do usuário, que é a sua profissão. Profissão. Perceba que eu coloquei acento aqui, mas foi apenas no comentário. O comentário é ignorado pelo programa. Bom, vou alterar aqui o texto para profissal, sem acento. Profissão é uma cadeia de caracteres, é do tipo string, então profissal também na variável. Eu posso deixar o comando console readline, porque é exatamente o que eu preciso para armazenar na variável profissão, uma cadeia de caracteres. Vou pular mais algumas linhas e vou solicitar a última informação, que é salário do usuário. Vou mudar aqui, coloquei do profissão, da profissão. Ok, vou alterar o texto de salário para salário, sem acento. O nome da variável que vai reter essa informação é salário também. Só que salário é informação do tipo double, uma informação com casas decimais, com números fracionados. Então, de forma similar à idade, à conversão para inteiro, eu vou usar também o comando convert e vou usar a função toDouble, com a letra D e o T maiúsculas. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abraçar com os parênteses da função toDouble,
de maneira que o o usuário digitar no teclado vai ser interpretado para um número decimal, um número com casas decimais, antes de ser atribuído à variável salário. Se eu não fizesse isso, eu teria um problema, porque eu estaria tentando atribuir diretamente uma cadeia de caracteres a uma variável que armazena números decimais, e isso é um erro na linguagem C#. Uma vez que eu solicitei todas as 5 informações, eu posso, então, cumprir com o objetivo do exercício, que é exibir essas informações como um relatório. Então, vou descer aqui o meu programa, vou pular mais algumas linhas, vou colocar um comentário aqui, exibição na tela, que é o processo correspondente à saída do programa, saída do algoritmo. Bom, vou começar com o comando console.writeLine, vou imprimir uma mensagem e vou começar com um pulo de linha. E vou escrever olá. Aqui é interessante já fazer referência ao usuário pelo seu nome, uma vez que o usuário já informou o seu nome aqui na linha 28. Então essa informação, nome do usuário, já está retida na variável nome. Então eu posso fazer referência ao usuário, dar as boas-vindas a ele pelo seu nome. Vou colocar olá, vírgula, espaço. No local onde eu quero exibir a informação do nome do usuário, eu vou indicar ao programa que ele deve utilizar o conteúdo da variável nome, com um sinal de mais, que eu vou concatenar o conteúdo da variável nome com o texto da mensagem. Após fazer isso, eu vou concatenar também com a segunda parte da mensagem, vou colocar um ponto após o nome do usuário e vou escrever segue abaixo os seus dados. Ponto final. Vou colocar console.writeLine, mais alguns comandos de saída padrão, e vou escrever mais algumas mensagens. Vou colocar idade, 2 pontos, espaço, e vou somar com a variável idade. Aqui vale a pena colocar também a palavra anos, para complementar a idade. Se o usuário, por exemplo, digitasse 40 na sua idade, a informação exibida seria idade, 2 pontos, espaço, 40 anos. Vou copiar e colar, já que as outras impressões seguem mais ou menos o mesmo padrão, mas aqui eu vou colocar apenas sexo, concatenar com o conteúdo da variável sexo. Vou fazer a mesma coisa para a variável profissão, colocando a mensagem profissal, e a mesma coisa para salário. Salário. Bom, uma vez que a gente terminou o programa, a gente pode executar e observar o seu funcionamento. Para executar, eu vou acessar o terminal, vou acessar a pasta da minha aplicação, que está dentro da pasta main, vou escrever cd main. Aqui dentro da pasta main, eu vou escrever o comando .NET Run, para executar o meu projeto em C#. Já exibiu a informação, já executou o programa, ele está solicitando os meus dados. Nome, eu vou escrever David, idade 33, sexo M de masculino. Aqui eu vou forçar um pouco a barra, eu vou escrever masculino. Pelo meu programa, ele deve obter apenas o primeiro caractere. Então, o que ele deve exibir? A letra M apenas. Profissão, professor. Salário, 7.050,45. É importante a gente usar vírgula, tá? O separador das casas decimais na linguagem C#, ele leva em consideração o idioma do sistema operacional, que no meu caso é o Windows na versão português. Por esse motivo, eu devo utilizar o separador em vírgula. Se você está utilizando um sistema operacional na língua inglesa, o separador que você deve utilizar é o ponto. Então, vou apertar Enter e observe que os dados foram exibidos corretamente. Olá, David. Segue abaixo os seus dados. Idade 33 anos, sexo M. Perceba que, apesar de eu ter escrito masculino, ele obteve apenas o primeiro caractere da palavra. Profissão, professor, e salário 7.050,45. Exatamente da forma como nós havíamos planejado. E essa aula teve o objetivo de te ensinar os conceitos básicos de manipulação e criação de variáveis na linguagem C#. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida ou observação a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse, pode conferi-las por meio dos links aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva em nosso canal.
Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você e até mais.